Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Começando mais uma aula de hoje, vamos trabalhar hoje crimes hediondos. Eu tenho certeza que esse título vai estar na sua prova, no seu edital, e você realmente tem que dominar essa lei que é curtinha e é fácil de entendê-la, beleza? Já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos. Vamos para cima. Vamos lá, pega seu material aí, vamos acompanhar a nossa aula. Olha só, primeiro de tudo nós temos que entender que existe uma ideia que os crimes hediondos, eles são crimes que o legislador ele vai entender que realmente necessita uma punição mais grave. Isso não é só do cenário brasileiro, viu, gente? Existem também outras normas no cenário internacional em que estabelece que os crimes hediondos devem ser trabalhados de forma mais grave. Então, eu tenho que o conceito de crime hediondo traz assim, né? Que são o que o legislador considerou especialmente repulsivos, são condutas repulsivas que merecem um tratamento especial, ou seja, um tratamento mais drástico, tá? Os crimes hediondos, que é a Lei 8072 de 1990, que foi editada lá na época do governo do presidente Fernando Collor, ele veio obedecendo a nossa Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso 62, que vai trabalhar 63, a respeito dos crimes hediondos. Ele fala o seguinte, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou de anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e o terrorismo, e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Veja, quando a Constituição Federal ela não estabelece crime, preste atenção, a Constituição Federal ela não trata de crimes, ela manda. Quando ela manda, a teoria penal chama isso de mandados de criminalização, e nesse caso, mandados de criminalização explícitos, tá? Explícitos quer dizer que estão escritos na Constituição. Então, os crimes inafiançáveis, a tortura, a prática ilícita, o terrorismo e os crimes hediondos merecem um tratamento mais grave. E a Constituição, em 1988, cria uma lei para poder enquadrar esses crimes mais graves. Bacana? Beleza? Maravilha. Beleza? Tranquilo? Só corrigindo o artigo 5º, 43, né? Artigo 5º, inciso 43. Bacana? Beleza? Maravilha. Então, eu tenho aqui no 43, eu tenho um mandado de criminalização expresso. Tá. Antes de nós começarmos a entender a respeito da lei em si, nós temos que entendermos que a lei de crimes hediondos, no mundo, existem 3 sistemas de crime hediondos que são tratados no mundo. O primeiro sistema é o sistema legal, que inclusive, já é o adotado pelo Brasil, ou seja, se não estiver na lei, não existe o crime hediondo. Se não estiver na lista do artigo 1º e os equiparados do artigo 2º, não há de se falar em crime hediondo. Bacana? Beleza? Primeiro ponto é esse, é o primeiro sistema legal. Eu também tenho um sistema judicial onde o juiz, o magistrado, ele vai ter essa liberdade em conferir e, dependendo das circunstâncias, ele aponta o que é e o que não é hediondo. Bacana? Não se aplica a esse sistema no Brasil. E eu tenho o último sistema, o sistema misto, que aí cabe ao legislador, aqui do lado, cabe ao legislador, e também cabe ao, deixa eu aproximar a mão, aqui aparece, ao legislador, e também o legislador enuncia um conceito e aí o juiz complementa. Essa seria a ideia do sistema misto. Qual é adotado pelo Brasil? O Brasil adota o sistema, deixa eu saber apontar certinho, eu tenho que saber apontar aqui, agora sim. O sistema legal, tá? O Brasil adota aqui o sistema legal. Beleza? O sistema legal é adotado pelo Brasil. Bacana? Maravilha. Vamos continuar. Qual que é a ideia, então, que eu tenho que passar para vocês? Que o Brasil adotou o sistema legal, né? Existe uma cláusula salvatória ou salvatória. O que significa essa cláusula salvatória? Fica atento, cai na prova, tá? Essa cláusula salvatória entende que, dependendo do caso, o juiz, analisando a lei, ele pode declarar a inconstitucionalidade daquele crime e dizendo que aquele crime realmente não se enquadra dentro da lista dos hediondos. Ele não dá para dizer que é um crime hediondo. Um exemplo disso, que eu posso dizer para você, que nós vamos falar a respeito disso, é o furto com uso explosivo. O furto com uso explosivo, comparado ao roubo com uso explosivo, que não é hediondo, é desproporcional essa condição para aquele que furta e explode um caixa eletrônico, para aquele que rouba e explode um caixa eletrônico, usando de violência ou grave ameaça às pessoas.
Então, nesse caso, por essa visão, eu posso, há vozes doutrinárias falando que posso invocar a cláusula salvatória para um cliente que esteja sendo condenado pelo crime de furto com uso explosivo e dizer que para aquele cliente não seria considerado o quê? Hediondo aquele caso. Ele fala que ele usou lá um explosivinho lá que não tinha tanta potencialidade. E quando ele faz isso, pedindo para o juiz falar, não, realmente, eu vou dar uma interpretação aqui conforme a Constituição e eu vou declarar inconstitucional esse. O juiz pode fazer isso. Ele declarar inconstitucional, por exemplo, o crime de furto para aquele caso específico e falar, esse crime aqui, para esse senhor aqui, para esse indivíduo aqui, é hediondo. Ele pode fazer isso? Pode. Quando ele faz isso, a gente chama isso de cláusula salvatória ou salvadora, tá? É uma interpretação disso. Beleza? Tranquilo? É uma cláusula que é utilizada muito aqui nessa lei de crimes hediondos, esse termo, esse técnico, que veio da direito italiano. Bacana? Continuando. O artigo 394A caiu recentemente agora, caiu numa prova do FCC, perguntando sobre a prioridade de tramitação em todas as instâncias, tá? Falou crime hediondo, ele tem prioridade em tramitação, o processo tem prioridade de tramitação em todas as instâncias. Bacana? Falou crime hediondo, precisa resolver logo, o judiciário tem que resolver. E nós temos que ficar atento que existem algumas alterações do pacote anticrime de 2019 que alteraram a lei do crimes hediondos, e nós temos que ficar atento, e vou dizer para você que é na nossa aula de hoje. Bacana? Beleza? Então, vamos fazer um paralelo a respeito de crime comum e crime hediondo, tá? E quando a gente faz esse paralelo, a gente ganha bastante tempo, a gente consegue avançar bem na matéria. Bacana? E a gente deixa o filé mesmo que trabalhar cada crime, a gente vai ver cada crime, a gente vai abrir cada crime, vamos estudar cada crime hediondo. Bacana? Mas vamos lá. O início, olha só. Crime comum. O crime comum é todo aquele que não é hediondo, tá bom? Todo crime comum é um crime que não é hediondo. Professor, o stalking, perseguição, é crime comum, porque não é hediondo. Bacana? Só uma coisa para você entender, tá? Professor, esse crime de homicídio, qual que é a pena por crime de homicídio hediondo? O aluno pensa que a lei, a 807 de 2090, trata de vários crimes com várias penas. Não, não é isso. A lei de crimes hediondos é como se fosse, deixa eu te dar um exemplo, uma seleção brasileira. Imaginamos assim. A seleção brasileira é uma coletânea de vários jogadores de vários clubes. Não é isso? O cara joga no clube tal, mas ele é selecionado para vir para cá, para essa seleção. Ah, tem um jogador de outro clube e é selecionado para jogar nessa seleção. Isso é crime hediondo. O crime hediondo, na verdade, é uma seleção. Só que seleção do mal, né? Que eu vou selecionar os piores crimes. Então, vou separar os crimes piores que merecem realmente uma condição maior e vou trazer para cá. Mas as penas continuam as mesmas. Eu vou olhar lá para o crime lá, na sua origem. Ah, tá no Código Penal, eu pego lá. Ah, tá na lei de drogas, eu pego na lei de drogas. Ah, tá na lei de terrorismo, eu pego lá. Ah, tá no genocídio. Bem que o genocídio utiliza as penas do Código Penal. Vamos falar sobre isso. Mas, veja, eu faço essa amplitude e vou coletando e trago para cá. Beleza? Tranquilo? Feito esse esclarecimento, vamos avançar. Então, vamos lá. Crime comum, a regra é que admite a fiança. O que é a fiança, professor? Fiança é você pagar para ficar livre. É diferente a fiança lá que você... Ah, professor, eu vou alugar uma kitnet. Eu tenho que ter um fiador. Aí, lá no direito civil, a fiança lá tem a característica de garantia, né? Se você não pagar, outra pessoa paga. Aqui não, a fiança é a oportunidade de você pagar para você ficar livre de uma prisão provisória, né? Uma prisão por pouco tempo, antes da sentença condenatória. Bacana? Regra, admite fiança, crime hediondo é inafiançável. Bacana? Não cabe a fiança no crime hediondo. Bacana? Toma cuidado. 2. No crime hediondo, eu posso ter uma liberdade provisória com ou sem fiança. Aqui no crime hediondo, fique atento, eu posso ter liberdade provisória. Mas ela tem que ser o quê? Sem fiança, tá? Liberdade provisória sem fiança é quando você prova para o juiz que se fosse feita uma prisão preventiva, esse sujeito não estaria preso. Ele conseguiria ter liberdade. Se fosse estabelecer uma prisão preventiva com os requisitos, ele consegue converter para o professor. Doutor, se você comparar, ele não precisa estar preso, ele não vai matar ninguém. Eu sei que ele cometeu crime hediondo, mas ele não vai fugir, não vai atrapalhar a investigação penal, não vai atrapalhar a garantia, não vai ter uma garantia da ordem pública, garantia da econômica, não vai atrapalhar a execução penal, não vai atrapalhar a investigação, a instauração processual. Então, nesse caso, eu provo para o juiz que ele pode ficar em liberdade. Mas veja, eu não pago para isso, não cabe fiança. É uma liberdade provisória sem fiança, mas cabe liberdade provisória sem fiança para crimes hediondos.
Se perguntarem assim, cabe liberdade provisória para crimes hediondos? Você vai dizer sim. Sem fiança cabe. Bacana? CESP adora fazer essa brincadeirinha. Que mais? Anistia, graça e indulto, tá? Nós vamos explicar isso no finalzinho da aula, tá? Mas anistia, graça e indulto é possível para qualquer crime comum. Crime hediondo não admite anistia, nem graça, nem indulto. Lá no final da aula eu explico a respeito disso. Prisão temporária, que é aquela realizada só na fase de investigação criminal. Se for um crime comum, ou seja, que não é crime hediondo, eu posso ficar preso temporariamente, o sujeito pode ficar preso temporariamente 5 dias, sendo prorrogáveis por mais 5 dias. Bacana? Beleza? 5 mais 5. Agora, o crime hediondo, o prazo é maior. Quem fala isso é o artigo 2º, parágrafo 4º da própria lei de crimes hediondos. Fala, ó, crime hediondo, a prisão temporária é 30, podendo ser prorrogado por mais 30. Bacana? Beleza? Tranquilo. Regime. Terminou a pena, vai começar a pena, terminou o processo, vai começar o cumprimento da pena. O juiz vai estabelecer um regime. O crime comum pode ser um regime fechado, regime aberto e semiaberto, né? Regime, melhor dizendo, um regime fechado, semiaberto e aberto. Bacana? E o crime hediondo também, viu, gente? Hoje é possível o regime fechado, semiaberto ou aberto também para o crime hediondo. O artigo 2º da lei do crime hediondo foi julgado inconstitucional essa parte que fala que o crime hediondo necessariamente tinha que começar no inicialmente fechado. Ele tinha que começar, antes era integralmente fechado. Antes, lá no começo da lei, em 90, o cara passava a pena toda. Se ele pegasse 10 anos, 15 anos, é 15 anos fechado, não podendo progredir de regime. Depois isso foi alterado para inicialmente fechado, tá? E começar no fechado, e hoje não é necessário mais inicialmente fechado. Hoje o Supremo já disse que eu posso ter um sujeito que cometeu crime hediondo e começar no aberto. No aberto. Bacana? Fique atento com isso, tá? O Supremo já olhou e falou, olha, não é somente inicialmente fechado, ele pode começar no aberto. Pode iniciar no aberto ou no semiaberto. Beleza? Conversão de pena privativa de liberdade para pena restritiva de direito. É trocar uma pena fechada, pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direito, que é uma pena alternativa. Beleza? Crime comum, eu posso fazer isso? Posso. E hediondo? Pode, viu, gente? Pode também, tá? Foi julgada inconstitucional a lei, a parte do crime hediondo que proibia, na verdade, lá na lei de drogas, que possibilitava o quê? A conversão em pena restritiva de direito, e isso foi ampliado para o crime hediondo também. Então, eu não posso impedir do sujeito ter a possibilidade de converter uma pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito pelo fato de ele ter cometido crime hediondo. Tá? Eu sei que crime hediondo é mais... Como vou dar uma pena pecuniária? Como que eu vou ofertar uma pena de prestação de serviço a comunidades para um cara que cometeu crime hediondo? Gente, pode ser. O cara falsificou medicamento. Falsificação de medicamento é crime hediondo. Tá entendendo? É que normalmente quando fala crime hediondo, você já pensa homicídio, latrocínio, você já pensa estupro. Mas pensa aí, o cara que falsificou medicação é crime hediondo. Eu vou dizer para você. Então, é possível sim. O cara falsificou uma acetona. É hediondo. É hediondo. Mas o cara pode receber uma PRD. Bacana. Beleza? Fique atento. Abre a cabeça para isso, viu? Vamos lá. Sursis. Sursis é quando é a chamada suspensão condicional da pena, tá? A suspensão condicional da pena é possível, tá? Desde que o sujeito não seja condenado em tráfico de drogas. Tá? Existe uma limitação normativa quanto a isso, tá? O tráfico de drogas não pode receber ali o sursis, tá? Isso por causa da lei de drogas proíbe o sursis. Bacana? Sursis que é a suspensão condicional da pena. E, por fim, apelar em liberdade, tá? Exceto se a prisão for necessária. O cara, hoje em dia, era assim, qualquer processo, qualquer crime. O cara, você vai recorrer? Vou. Você foi condenado? Fui. Então, você tem que ir para a prisão, entrar na prisão, ficar lá preso, aí você pode recorrer. Antes era assim, não tinha conversa no Brasil. Até para crime comum. Furto, você foi condenado? Foi. Você então tem que ir para a prisão, começar a cumprir a pena, depois que você pode recorrer, ou durante... quando você estiver preso, aí você pode recorrer. Hoje não existe mais isso, viu, gente? É claro, se o cara já está condenado, e aí foi uma sentença condenatória, o cara já está cumprindo a pena provisoriamente, preventivamente preso, vem a sentença condenatória, o juiz fala, esse cara é muito pesado, não dá para poder continuar, ele vai continuar preso. Claro, devidamente fundamentado, renovando de 90 em 90 dias, 90 em 90 dias ele tem que estar sempre renovando essa
essa manutenção da prisão preventiva, mas isso é outra conversa, tá? Mas, então, se o juiz achar interessante, necessário que ele continue preso, ele vai continuar preso, tá bom? Isso também para preso comum ou hediondo. Bacana? E aí eu tenho para vocês que a progressão do crime hediondo, a progressão do crime comum é diferente para o crime hediondo. Eu não vou falar do crime comum agora, vou falar só do hediondo que nos interessa, tá? Eu quero que você depois dê uma olhada no seu vademécum, né? Na lei de execuções penais. Ou, se você não tiver vademécum, lê na lei de execuções penais, artigo 112, tá? Esse é um artigo que você tem que estar realmente pronto mesmo. Por quê? Tem que estar pronto na cabeça. Porque é um artigo que vai ser cobrado nas provas, que é a nova forma de progressão de regime, tanto para o crime comum, como para o crime hediondo. Existia a progressão de regime na lei de hediondo, foi revogado. Agora você tem que olhar o artigo 112, que vou trazer para você agora aqui. Primeira coisa, falou em crime hediondo, a progressão, a percentagem de pena cumprida já começa em 40. Já começa em 40. Então quer dizer que o cara tem que cumprir 40% da pena para que ele possa pensar em começar a progredir de regime. Professor, 40% da pena para qualquer crime hediondo? Não, vamos lá. Primeiro fala assim, ó, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se primário. Se ele for primário, o primeiro crime dele, ele caiu, foi condenado e é hediondo, 40% da pena. Professor, mas é muito 40% da pena, é muito nada, tá bom demais. Bacana? Beleza? 50% da pena. Quando, professor? Se o cara foi condenado a crime hediondo ou equiparado com morte. Bom, se ele matou e é hediondo, um homicídio qualificado. Matou a esposa, qualificado pelo feminicídio, que pode ser acumulado, inclusive, com motivo torpe, né? Pode ser homicídio torpe e feminicídio, né? Pode ser essas duas qualificadoras, ele pode responder hoje, esse entendimento do STJ. Bacana? Beleza? Matou a esposa, pau, 50% da pena. Tá? E além disso, a lei fala, se for primário, tá? Se ele for primário e matou a esposa, é primário. Primeiro crime já matou a esposa, bacana. Ele só vai progredir em 50% da pena. Se pegou 30, vai progredir em 15. E não é seco assim, que tem que ter um bom comportamento carcerário. Bacana? Não pode ter cometido falta grave dentro ali do presídio para poder realmente estar tranquilo para poder progredir. Beleza? Vírgula. Ainda é proibido para esse cara o livramento condicional. Tá? É proibido para esse cara o livramento condicional. É proibido para ele o livramento condicional. Bacana, beleza? Letra B. Condenado por exercer comando. Cuidado, tá? A lei fala comando, é o cabeça, de forma individual ou de forma coletiva. Ou seja, ele é um dos cabeças da organização criminosa. Tá? A organização estruturada para praticar crime hediondo. Tá? Se for uma organização criminosa que não está praticando crime hediondo, por exemplo, uma organização criminosa para poder praticar jogo do bicho. Aí, nesse caso, não aplico ali ao percentual de 50%, tá? Eu vou jogar ele para 40%, se for o caso. Beleza? Tranquilo? Se a organização não for para a prática de crimes hediondos, não enquadra em 50%, e aí ele vai pegar 40%. Tá? Ele vai para 40%. Beleza? Tranquilo? Próximo, olha lá. Condenado pela prática de crime constituição de milícia. Ou seja, aqui já não exigiu a cabeça. Se ele está ali na prática, se ele constituiu aquela milícia, ele responde pelo crime hediondo. Ele responde pelo crime hediondo. Bacana? Beleza? Tranquilo? 30 minutinhos. Tranquilo? Então é isso aí. Estou falando minha esposa aqui. 30 minutos eu já encerro. Tá me cobrando aqui. Já vou terminar. Então, a aula é rapidinha. Então tá. Então, ponto. Temos isso que é a vantagem de gravação em casa, né? A esposa fala, time, tem que ir embora. Bacana, vamos lá. Beleza, então, letra C, condenação pela prática de crime de constituição de milícia. Só constituiu, já responde pelo crime. Bacana? Beleza? Vamos lá. O que mais que eu tenho para vocês? Além disso, ele progride ainda em 60% da pena, 60%, se ele for, olha lá, reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Matou a esposa, ele já é reincidente, já tem outra morte nas costas, 60%. Bacana? 70%, olha lá, se for reincidente em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, tá? Então, se ele é reincidente em crime hediondo, tá? Ou equiparado com resultado morte. Reincidente em crime hediondo. Lá em cima, se for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, tá? 70% da pena,
aliás, 60% da pena se for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, mas sem morte, tá? Na 70%, se ele já é reincidente, equiparado com resultado morte, se ele matar a pessoa, aqui é 70%. Tá bom? Eu falei, se ele matasse a esposa, né? Deixa eu voltar aqui. Se ele matasse a esposa, né? Se ele matou a esposa, 40% se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se primário, tá? Nesse 40% aqui, deixa eu só retificar. 40% ele não matou ninguém, tá? Ele cometeu o crime de tráfico. Enquadra aqui, 40%. Só corrigindo, tá? Que eu empolguei aqui agora. 50%, já expliquei para vocês. 60%, se ele já é reincidente e pratica crime novo, tá? Lá no 40% ele não era reincidente, não era primário. E aqui no 70%, se ele matar. Se ele matou a esposa, agora sim. Se ele matar a esposa, é 70%. Se ele matou a esposa, 70%. E se ele for reincidente. Tá bom? Se ele for reincidente em crime hediondo equiparado com estado de morte, vedado o livramento condicional. Bacana? Beleza? Maravilha. Aí eu tenho uma situação que alguns falam que há uma lacuna, né? Se, por exemplo, se enquadra o réu condenado por crime hediondo, sem resultado de morte, que é reincidente não específico, ou seja, residente genérico. Como é que fica esse cara? A lei não falou desse cara aqui. O residente não específico, ou seja, o residente genérico. Ele fala residente específico. Nessas outras hipóteses que eu disse para vocês, é tudo residente específico. Nesse caso, diante dessa ausência legislativa, o STJ entendeu que aplica ele ao 40%. Então, se a prova falar o seguinte, Zé das Couves, condenado por crime hediondo, bacana, sem resultado de morte. E ele não é residente específico, ou seja, residente genérico. Nesse caso, ele responde por qual crime? Aliás, qual é o prazo para a progressão de regime? Você vai dizer 40%. Tá? Porque não existe essa previsão, não existe uma lacuna na lei quanto a essa situação específica. Aquele comete crime hediondo, sem resultado de morte, e não é residente específico, ou seja, residente genérico. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Livramento condicional, tá? O crime comum, 1/3 ou metade da pena, né? E não reincidente em crime, e hediondo, em algumas hipóteses, não será possível, como eu falei para vocês, exemplo, apenado for reincidente em crime hediondo, com equiparado ao estado de morte, esse cara não tem direito ao livramento condicional. Livramento condicional é uma possibilidade do sujeito sair antes. Ele devidamente, ele pode ter a liberdade condicionada a algumas regras. É a famosa liberdade condicional, livramento condicional. Tá bom? Beleza? Vamos trabalhar agora os crimes hediondos em espécie. Primeiro crime de homicídio, tá? Eu tenho que o artigo 1º fala assim: são considerados hediondos os seguintes crimes, tipificados no Decreto-Lei 2.858, de 7 de setembro, que é o Código Penal. Então, vai trazer uma lista de crimes que estão contidas no Código Penal. Lembra da seleção? São jogadores que estão todos lá no Código Penal e vão vir para cá. Mas existem alguns jogadores lá, por exemplo, de outras leis específicas que vão vir para cá também. Bacana? Primeiro eu vou falar do crime hediondo. Vamos lá. Lembra, a forma pode ser consumada ou tentada, tá? Cuidado. Consumada ou tentada. Vamos lá. Primeiro, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Meus amigos, toma cuidado. Ainda que cometido por um só agente. Então, eu posso ter um homicídio do caput do artigo 121, ou seja, homicídio simples hediondo, lá do caput do artigo 121, você vai dizer sim, desde que seja cometido como atividade de grupo de extermínio, ou seja, uma chacina. Uma pessoa individual vai até um beco e atira e mata ali 5 moradores de rua, com a vontade de chacinar, de encerrar, de extinguir, de poder sacanear mesmo com aquelas pessoas, com os moradores de rua, ou até a fogo neles. Bem que, na verdade, quando a pessoa faz isso, já é homicídio torpe, já é qualificado. Mas tudo bem. O legislador colocou isso, então deve ficar atento. Então, se falou chacina, ao grupo de extermínio, cuidado, ele pode colocar aqui, na verdade, ele pode colocar aqui, ó, na verdade, ele pode colocar, na verdade, aqui, ó, milícia. Tá? Ele vai colocar aqui milícia. Não é milícia, é grupo de extermínio. Se for grupo de extermínio, ainda que seja uma só pessoa, poderá ser considerado hediondo. Esse homicídio simples. Beleza? Continuando. Todos os homicídios qualificados, tá? Todos os homicídios qualificados do artigo 121
Parágrafo 2º, inclusive o inciso 8º, tá? Toma cuidado com o inciso 8º aqui, inciso 8º. Esse inciso 8º aqui veio o pacote de crime. O presidente da República, ele vetou, ok? Mas o Congresso derrubou e tá valendo agora o inciso 8º. Bacana, vamos conhecer aqui esses... Ah, tá, deixa eu voltar aqui, só mais uma aqui. Deixa eu botar uma observaçãozinha aqui, ó. Homicídio condicionado, tá? Esse artigo 121, ele chama de homicídio, o apelido dele é homicídio condicionado, tá? Porque ele é condicionado a essas regras. Tem que ser culpa de extermínio, ainda que seja praticado por uma só pessoa, beleza? Bom, vamos te perguntar o seguinte, existe no artigo 121, parágrafo 1º, chamado homicídio privilegiado, que é um homicídio simples que a pessoa vai receber uma atenuante, uma diminuição da pena. Se ele cometeu o crime, por exemplo, dominado por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ele matar o estuprador da filha dele. Bacana? Se ele matar o estuprador da filha dele queimado, professor, que é um homicídio qualificado, ele tem o direito a receber essa atenuante, essa diminuição da pena? Sim, ele tem o direito. Ele vai ter o direito de receber essa diminuição da pena. Essa diminuição que é de 1/6 a 1/3, tá? Contida lá no artigo 1º. Aliás, parágrafo 1º do artigo 121. Então, se for inclusive uma qualificadora objetiva, tipo o emprego de fogo, poderá existir o que? Essa diminuição da pena para um homicídio qualificado. Eles chamam isso de homicídio qualificado, mas a pergunta é, um qualificado privilegiado, né? Mas a pergunta é, esse qualificado privilegiado é hediondo? A resposta é não, tá? O homicídio qualificado privilegiado, ele não é hediondo porque não está na lista do artigo daqui da lei. A lei não incluiu aqui, tá? O homicídio qualificado privilegiado. Então, nessa forma, não será hedionda. Tá? Se o cara matar o estuprador, o pai matou o estuprador da filha dele ateando fogo, não será considerado hediondo. Tá? É um homicídio qualificado, receberá uma diminuição da pena, mas não é hediondo. Agora, tira essa motivação aí, esse elemento subjetivo de matar dominado por violenta emoção. Ele matou por fogo porque ele quis. Ok? O cara ateou fogo no seu inimigo. Aí é qualificado e é hediondo. Bacana? Beleza? Maravilha. Agora sim, vamos avançar. Outro ponto importante, eu coloquei para você 121, parágrafo 2º inteirinho aqui para você, tá? Todas as hipóteses de homicídio qualificado. Mediante paga, motivo torpe, motivo fútil, emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, mediante dissimulação, assegurar a execução, computação, impunidade ou vantagem de outrem, pena de 12 a 30 anos, bacana? Aqui é o famoso feminicídio, lembrando que o feminicídio não é um crime apartado, não é um crime único, separado, não, ele é homicídio qualificado pelo feminicídio, esse é o nome completo e sobrenome, nome e sobrenome, nome completo, bacana? Contra a autoridade agente, descrito no artigo 152, que são os das Forças Armadas, os servidores públicos militares, 154, que são os agentes das Forças de Segurança Pública, polícia, todas as polícias, a Polícia Penal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares. Bacana? Quando esse homicídio é praticado contra essas pessoas, né, em razão da sua condição, ou contra seus familiares, contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até o 3º grau. Até o 3º grau. No próximo slide eu vou explicar esse negócio do 3º grau para poder tirar essa dúvida de vez. Que toda vez o aluno fica com dúvida quando cai uma questão, o criminoso matou o primo do policial por vingança ao policial. Nesse caso, esse criminoso responde pelo homicídio qualificado, que eles chamam esse inciso 7 de funcional. Vou te responder agora, tá bom? Aí outro ponto aqui embaixo, essa aqui é a 8ª que foi para vocês, essa aqui é a 8ª que foi para vocês, essa aqui é a 8ª aqui, ó, que foi para vocês, tá? O uso de emprego de uso restrito ou proibido, tá? As duas, tá? Esse joguinho de palavras agora, tá? Restrito ou proibido. Você vai ver que hediondo, se o cara é pego só com a arma de uso proibido, que é hediondo. Se o cara comete um roubo com uso de restrito ou proibido, é hediondo. Se ele matar usando o restrito ou proibido, é hediondo. Então, fechou. Usou arma de uso restrito e proibido. Para matar, é hediondo. Para roubar, é hediondo. Se ele for pego apenas caminhando com a arma proibida, só essa é hedionda. O uso restrito não é.
tá? Só a proibida. Proibida, o cara usou uma caneta, ele pegou uma caneta, modificou a caneta e colocou aqui a munição, e quando chega perto das pessoas, ele bate e isso aqui funciona. Isso aqui é uma arma proibida, tá? Restrita é um fuzil automático, uma AK-47, por exemplo. Bacana? Beleza? Maravilha. Deixa eu falar aqui negócio de segundo grau para vocês. Vamos lá, deixa eu vir aqui. Aqui negócio de segundo grau, né? Então tá, olha só. Ascendente, eu tenho duas linhas de parentesco. Eu tenho ascendente e colaterais. Ascendente, olha só. A lei fala até o terceiro grau. Então, se o cara assassinar, por exemplo, o bisavô do policial, ou a bisavó, o avô, que é segundo grau, ou o pai e a mãe, aqui é o policial, para cima, pai e mãe, avô e avó, bisavó. Até essa geração, se matar é hedionda. Bacana? É qualificado, homicídio qualificado e vai ser hedionda. Descendentes, faltou aqui o dentes, tá? Descendentes, faltou aqui, estava na pressa de ter descendentes. Para você entender, descendentes. Aqui embaixo eu tenho, olha lá, primeiro grau filhos, segundo grau netos, terceiro grau bisnetos. Bacana? Colaterais, tá? Eu tenho, já colateral só tem começa só em segundo grau. Irmão, tios e sobrinhos, tá? Matou o sobrinho por vingança ao policial, eu tenho, eu coloquei você aqui, não é porque vai matar os seus parentes, gente. É só para você se localizar, tá? Não é porque vai matar, não estou desejando isso, tá? Bom, se matou a sogra e cunhado, é por afinidade. A afinidade não entra aqui, tá? A afinidade não entra. Então, se matou a sogra por vingança, mentira. Matou a sogra por vingança, eu tenho que não é homicídio qualificado e, por consequência, vingança ao policial, né? Não é homicídio qualificado e nem homicídio, nem hediondo. Bacana? Se matar o primo, mesmo raciocínio, porque o primo é quarto grau. Bacana? Isso aqui tá bom, serve para nepotismo, tá? Nepotismo também é terceiro grau, tá? Nepotismo também é terceiro grau, só que nepotismo também lá tem afinidade, né? Aí não traria sogra e cunhado. Aí só entraria o primo que não seria, tá? Eu tenho aqui também lá na inelegíveis, né? Inelegíveis é até o segundo grau. Você pode usar esse quadrinho que tá aqui, esse slide aqui, e colar lá no constitucional, colar no direito administrativo. Bacana, vai te ajudar bastante. Vamos evoluir. Vamos lá. Eu tenho mais uma também aqui, que agora vamos entrar na lesão corporal. Professor, existe algum crime? Qual o crime contra a vida que é hediondo? Só os homicídios, tá? Professor, crime contra a pessoa. Beleza, crime contra a pessoa é o título inteiro, tá? É o título 1 inteiro. Lá eu tenho crimes contra vidas e eu tenho a lesão corporal. A única lesão corporal hedionda é essa daqui. É a lesão corporal de natureza gravíssima ou qualificada pela morte, a gente fala de seguida, mas o termo correto é qualificado pela morte, desses agentes de polícia que eu acabei de falar para vocês aqui. Ok? Na parte de homicídio funcional, até o terceiro grau, em razão dessa condição. Mesma coisa, eles copiaram e colaram lá o 7 do parágrafo 2º e colocaram aqui e falaram, se for lesão corporal gravíssima contra o policial ou contra os seus parentes, até o terceiro grau, ou se causar a morte desse policial ou desses parentes, eu tenho aqui. Lembra que essa morte aqui não é desejada, tá? Essa morte aqui não é desejada. Ele age com dolo na lesão e a morte é um resultado culposo. Ele chama isso de préter-doloso, mas é hediondo. Tá? É a única lesão corporal hedionda, são esses dois casos. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Além disso, eu tenho a próxima hipótese, eu tenho a situação de roubo. Tá? O que é roubo hediondo hoje, professor? Não vou falar do passado, vou falar hoje. Hoje eu tenho roubo circunstanciado, que é o roubo qualificado, aliás, com aumento de pena por restrição de liberdade da vítima, ok? O sujeito rouba o carro, rende a vítima, coloca a vítima dentro do carro e sai andando com a vítima e solta a vítima lá depois que ele sai da cidade. Pronto, esse crime de roubo é hediondo, beleza? Esse crime, ele pode estar desarmado. Ele fala, se você mexer, eu te mato. Ele pega uma senhora, se a senhora mexer, eu te mato. Te dou uma facada, te dou uma porrada, eu te mato. Ou eu vou na sua casa e vou matar você. Entra aqui no carro. Ele rouba o carro dela, leva ela junto comigo, com ele. Depois de um certo tempo, ele solta ela. Ah, você pediu resgate. Se pediu resgate para a senhora, extorsão mediante sequestro. Há uma progressão criminosa aqui agora, tá? Mas calma, vamos ficar com roubo. Beleza? Depois, roubo aumentado com emprego de arma de fogo, tá? Beleza? Ele usou arma de fogo, já é hediondo. Ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, também é hediondo, tá bom? Cuidado, quando a lei falou arma de fogo, não falou arma branca, tá?
Não falou outra espécie de arma, só falou arma de fogo. Então, ou é arma de fogo, ou é arma de fogo de uso restrito ou proibido, tudo é hediondo. Se ele usar uma faca para roubar, é roubo. É aumentado também o roubo, mas não é hediondo. Tá? O que é aumentado e é hediondo é usando arma de fogo, ou essa arma de fogo é de uso proibido ou restrito. Pau. É hediondo. Bacana? Continuando. Roubo qualificado com lesão corporal grave ou morte, ou seja, latrocínio. Matou é latrocínio. Tá? Ah, matou, mas não levou o tênis. Latrocínio consumado e é hediondo. Mas não levou o tênis, professor, que se lasque, é hediondo. Bacana? Se ele roubou a pessoa e deu um soco tão forte que a pessoa ficou com problema na perna pro resto da vida, perdeu um dente, ok? Perdeu a função mastigadora. Nesses casos, é lesão grave. E nesse caso, é hediondo o crime. Bacana? Beleza? E é roubo. Professor, e se eu roubar usando explosivo? Não é hediondo, viu, gente? Nem se eu roubar o explosivo, roubar uma dinamite com um revólver, vou lá e roubo, ou cometo o roubo roubando a dinamite, ou se eu uso a dinamite no caixa eletrônico durante o roubo. Nessas duas formas, mesmo com a violência da ação, não é hedionda. Bacana? Beleza, vamos avançar. O que mais, professor? Próximo nós temos aqui para estudar é a extorsão. Extorsão qualificada, tá? Com a pena aumentada, pela restrição da liberdade, tá? O sujeito pega a senhora, manda ela ir até o caixa eletrônico, aponta a arma para ela, digita a sua senha, vamos lá na sua casa agora para poder pegar o dinheiro que está no cofre, vamos lá agora. Ele utiliza da pessoa, diferente do roubo. No roubo, quando ele restringe a vítima, ele já roubou. Ele pega a vítima ali só para poder garantir a fuga dele. Agora, na extorsão aqui, com restrição da liberdade, não. Ele precisa dela. Na extorsão, ele precisa da vítima. Vem comigo. Digita aqui. Vamos lá. Abre a porta. Ele precisa que ela realize a ação para que ele possa cometer o crime. Fechou? Esse é hediondo. Okay? E essa restrição, olha só, deixa eu só completar. Essa restrição tem que existir uma lesão corporal na vítima. Ele tem que bater na vítima. Tem que bater nela para que ela faça a ação. Só a restrição da liberdade não seria hedionda. Mas agora, se ele bateu ou se ele matou a vítima depois, aí é hedionda. Bacana? Então, tem que ter a restrição e a ocorrência da lesão corporal ou a morte. Cuidado, não é hediondo a extorsão simples. A extorsão qualificada com lesão grave não é hediondo. Tá? A simples extorsão com lesão grave não é hedionda. O que é hedionda é a extorsão com a restrição da liberdade somado com a lesão grave ou com a morte. Aí é hedionda. Beleza? Maravilha. Vamos lá. O que mais, professor? Vamos continuar, vamos evoluindo. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Ou seja, já adianto, todas as formas de extorsão mediante sequestro são hediondas. Todas. Extorsão mediante sequestro é pegou a pessoa e pede resgate para a família. Isso é extorsão mediante sequestro. Tá? Aí vem lá, extorsão mediante sequestro na modalidade simples. Na qualificada, se o sequestro dura mais de 24 horas, é qualificado. Se for menor de 18 anos, é qualificado. Se for maior de 60, é qualificado. Se o crime for cometido por banda ou quadrilha, leia-se associação criminosa ou até uma organização criminosa, é hediondo. Ok? Beleza? Se a extorsão resultar lesão grave, é hedionda. Se ela for resultar a morte, também é hedionda. Bacana? Beleza? Cuidado com esse, dura mais de 24 horas, tá? Tem que durar mais de 24 horas para receber a qualificadora. Para ficar mais grave, tá bom? Beleza? Esse é o crime a tempo, né? Esse é o tipo de crime a tempo. A norma determina um tempo para que haja a consumação do crime. Beleza? Maravilha. Vamos evoluir. Vamos lá. Próximo eu tenho para vocês aqui, eu tenho furto qualificado. Pronto. O único crime de furto qualificado é esse aqui, que é hediondo, tá? Existem vários qualificadores de furto. Furto de abigeato, furto realizado com arrombamento, destruição do objeto, furto com concurso de pessoas. Todos eles não são hediondas. A única hedionda é o furto qualificado com emprego de explosivo. Meus amigos, eu falei emprego. Eu não falei furtar banana de dinamite. Eu estou utilizando, estou explodindo um caixa eletrônico à noite. Ninguém está lá.
coloco, bum, explode, chega de manhã, tá tudo detonado. Isso é furto, qualificado como emprego de explosivo, e esse daí é hediondo. Bacana? Lembrando, roubo não é hediondo. Muitos estão dizendo que esse novo inciso 4 aqui, ele é inconstitucional, pela questão da proporcionalidade e razoabilidade. Porque se o roubo, que é mais grave, não é hediondo, por que o furto, que é menos grave, tem que ser hediondo? Entendeu? Estão discutindo essa inconstitucionalidade. Cuidado com isso daqui, viu? Cuidado com essa briguinha aqui, que pode gerar aqui uma questão dissertativa bacana. E não é para concurso avançado, não, viu? Concurso básico, isso aqui, se for uma dissertativa, pode ir cheirando uma dissertativa, se for empregado direito, essa daqui como uma dissertativa bacana para você escrever a respeito do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Então, fica atento. Bacana? Vamos lá. O que mais? Estupro. Todas as formas de estupro é hedionda, tá? O estupro de vulnerável, tá? O estupro de vulnerável, o estupro 213, todas as formas de estupro é hedionda. O estupro de vulnerável do caput, que é cometido contra um menor de 14 anos. Lembra? Ele pode estar namorando com essa menina de 13 anos, ela pode ser prostituta desde os 10, os pais podem consentir, é crime de estupro de vulnerável, não tem conversa. Tolerância zero. Bacana? É hediondo. Ok? O vulnerável não é só o menor de 14 anos. Eu tenho também o vulnerável, aquele doente mental que não tem discernimento do ato. Tá? Não tem discernimento do que está fazendo. A pessoa que tem paralisia cerebral e o cara tem relação sexual com essa pessoa adulta, mas ela tem paralisia cerebral, é totalmente vulnerável. Ou se ela não pode existir temporariamente, a pessoa está bêbada e o cara tem relação sexual com ela, eu tenho uma situação de vulnerabilidade e tenho a possibilidade de enquadrar num estupro de vulnerável. Tá? Já foi uma questão assim. A menina estava numa festa, o cara chegou para ela e falou assim, vamos ter relação sexual? Ela falou, não, deixa eu curtir a festa. Bacana? Combinaram para depois. Ela bebeu tanto que ela chegou no quarto, ela desmaiou. Bêbada. O que ele fez? Teve relação sexual com ela bêbada. Beleza? Ela acordou. E ele falou para ela, você lembra que nós falamos que ia fazer amor? Ela falou assim, lembro. Ele falou, vamos fazer? Ela falou, vamos. E teve relação sexual com ela depois. Novamente para ele. E perguntou, ele cometeu estupro? A resposta é sim. Naquele itinerário em que ela estava desligada, totalmente alcoolizada, a doutrina jurisprudente entende que ela está vulnerável e aquilo ali é estupro de vulnerável. Prova da FUNCAB de Rondônia. Por isso que é bom estar fazendo prova, né? Por isso que é bom fazendo prova. Fazer prova te dá experiência, né? Para você analisar as questões com mais tranquilidade. Beleza? Tranquilo? Evoluindo. Se causar lesão grave, o estupro, hediondo. Se matar a criança de 13 anos, hediondo. Ok? Hediondo. Tudo aqui, a lesão grave e a morte não são desejáveis, tá? São pré-dolosos. Se o cara deseja matar, estupra e quer matar a criança, aí ele responde pelo crime de homicídio, tá? Homicídio qualificado, beleza? Aí é outra conversa. Oitavo, favorecimento na prostituição. Tá? Então, aquele cara que comercializa, o cara que é o proxeneta, é o cara que faz o corre-corre para poder colocar a pessoa na prostituição. Tá? Favorecimento na prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, 12 anos incompleto, ou adolescentes, 14 a 18. Corrige para mim aí, vocês aí, 14 a 18. Tá? Ah, não. É isso mesmo, 12 a 18. É isso mesmo, 12 a 18. Perdão, eu vi que eu estou de vulnerável. 12 a 18 é o que o ECA determina que é adolescente. Tá certo. Ou de vulnerável, uma pessoa vulnerável. Vulnerável aqui é a hipótese que eu falei para você, pessoa doente mental, tá? Beleza? Tranquilo? Então, o cara que favorece, o cara que estimula, o cara que ganha dinheiro com isso, ele responde o crime hediondo, tá? E aí, se você ler o parágrafo primeiro, vai falar, se o cara obtém vantagem econômica, há um aumento de pena. Se ele é cliente, ele que compra o corpo da pessoa para poder, o cliente da prostituição, queira ou que ele está favorecendo a prostituição. Se for a cliente for maior de 14 e menor de 18, tá? Se for maior de 14 e menor de 18 anos, aí não é vulnerável. Ele responde pelo favorecimento. Agora, se ele tem relação sexual com uma menina de 12 anos, nenhum prostíbulo, tá? O dono, o proprietário, responde pelo crime de favorecimento sexual. O proxeneta, que colocou, também responde. E o cliente, se ele teve relação sexual com uma menina de 12 anos, ele responde pelo estupro, tá? Estupro de vulnerável, artigo 17A, tá? O STJ falou, tá, mas se o cliente ele pagou
professor Kleber, ele pagou, e a menina tem 17 anos, ele responde por favorecimento? Responde. Responde. É hediondo? É hediondo. Bacana. Beleza. Maravilha. Vamos evoluir. O que mais, professor? Estamos encerrando já. Epidemia com resultado morte. Isso mesmo, o artigo 267 do Código Penal fala: causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Germes patogênicos. A cannabis ou a Covid? Não, existem várias hipóteses de germes patogênicos, ok? Nesse caso, a pena vai ser de reclusão 10 a 15 anos, a pena é pesada. E se causar a morte de alguém com essa epidemia, ele responde na forma hedionda do crime. Bacana? Beleza? Maravilha. O que mais, professor? Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos. Medicação, tá, gente? Isso foi alterado em 98. Isso aqui foi mais um lobby das empresas de farmácia, das empresas de remédio, gente, que chegaram até o Congresso e pressionaram lá para poder isso aqui virar hediondo, tá? Beleza? Então, toda essa falsificação, corrupção, adulteração de medicamento é hedionda, tá? Tem que ficar atento aqui, só chama atenção, que é o artigo 273, né, que traz esse crime, né? A pena é de reclusão a 10 a 15 anos. Aí vai falando, tarará, se você for na letra 1B, ele fala assim: está sujeito às penas desse artigo, tá? Antes, esse 1B, esse 1B, as hipóteses desse 1B, era apenas reclusão de 1 a 3 anos, tá? A pena era baixa, tá? Mas reformaram esse 1B e falaram: olha, todas as situações que estão aqui embaixo respondem pelo caput, ou seja, 10 a 15. Bacana? Aí, se você lê o primeiro, fala assim: quem pratica as ações tarará, de qualquer seguintes condições. 1. Sem registro, quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. Eles falavam isso: quem comercializava, quem adulterava um mercado que não estava registrado na Anvisa, por exemplo, na Anvisa, ele responderia não pela pena de 10 a 15 anos, mas sim pela pena da lei anterior, de 1 a 3 anos, porque era uma conduta mais branda, essa conduta de vender sem registro quando exigível no órgão de vigilância sanitária, na Anvisa. Ele vende um produto que está sem registro na Anvisa. Eu não sei o porquê que o STJ teve esse entendimento, né? Não sei quem ele quis atender, mas ele falou que esse inciso 1, a pena ela é utilizada à lei anterior. Eles fizeram chamada repristinação. Nome difícil, né? Mas repristinação é quando eu pego uma lei que já foi revogada e eu revogo a atual e mando de volta a revogada. É um caso de repristinação, tá? Eu só comentei isso, tudo aqui é hediondo, tá? 273, tudo é hediondo, tá bom? Beleza? Só que eu só falei essa situação nova porque é uma decisão recente do STJ, tá bom? Esse 273. Parágrafo único. Considere também que hediondo tentados ou consumado, tá? Crime de genocídio. Ele fala, considera-se também os hediondos, os crimes de genocídio, tá? Genocídio está na lei 2.889 de 56, que tem a seguinte intenção. O que é essa crime de genocídio, professor? Fala assim o artigo 1º. Quem com a intenção de destruir ou todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal. A. Matar membros do grupo. B. Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. C. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial. D. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos do seio do grupo. E. Efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Quando ele fala grupo, gente, está falando, por exemplo, uma etnia. Etnia, um grupo, uma tribo indígena. Eu vou lá e quero detonar. Um grupo de fazendeiros vai em determinado local e são os últimos ali, última tribo de índios, né? Daquela determinada etnia. O cara vai lá e mata todo mundo. Nesse caso, eu tenho uma situação de genocídio. Todo mundo conhece o genocídio maior que ocorreu durante o Holocausto, que era a busca incessante da Alemanha nazista para grupos diferentes. Por isso que fala genocídio, porque busca quem eles entendem por diferentes. Bacana? Na época, judeus, os religiosos adventistas, né? Adventista não era adventista, eu acho que era isso, acho que era adventista que eu tirava o triângulo roxo, né? Que é um triângulo invertido. Não sei se é o sétimo dia ou era adventista. Enfim, existia os ciganos também tinham essa busca incessante
do bem mais os judeus, né? Óbvio, os judeus foram imensamente maior. Mas essa ideia, o genocídio é isso. Hoje a gente ouve muito, né? Ah, o Bolsonaro é genocida. Então você tem que enquadrar o genocídio aqui. Onde que se enquadra o genocídio? Quem ele quer exterminar? Todo o povo brasileiro? Determinada raça? Então tem que dar um enquadramento para que haja. Interessante que o genocídio não tem pena. Essa conduta que eu disse para vocês não tem pena aqui. Ele faz você remeter, olha lá, como será punido? Com as penas do artigo 121, parágrafo 2º, que é homicídio qualificado, nos casos da letra A. Então, se eu matar os membros do grupo, é tudo crime homicídio qualificado. Então, quando tenho isso, eles chamam isso até que norma penal em branco às avessas aqui. Porque norma penal em branco é quando o preceito primário, o crime é incompleto, e você tem que completar em outro local. Lembra disso? Aqui é uma norma penal em branco inverso, porque o crime existe. A premissa, a primeira parte, o preceito primário existe. Mas o preceito secundário, que é a pena, não há. Você tem que completar em outro dispositivo. Então, eu chamo isso aqui de norma penal às avessas, ou invertida. Tá? Toma cuidado. Beleza? O que mais eu tenho que falar para vocês? Vamos lá. Ainda no parágrafo 1º, parágrafo único, melhor dizendo, artigo 1º, considera-se também hediondos crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Já falei isso lá atrás, não é restrito. Fique atento. Foi acrescido aqui também, agora com pacote de crime, crime de comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Tudo isso é hediondo, não é só a arma. Tráfico internacional de acessório ou munição, tá? E o crime organizado, mas não é qualquer hipótese, não é toda hipótese de crime organizado que é hediondo. Olha lá como a lei fala. Crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Bacana? Se não for equiparado a hediondo, não é. Aliás, se a organização criminosa não tem esse viés de buscar cometer crimes hediondos, não há de se falar que ele é hediondo. Beleza? Maravilha. O que mais eu tenho, meus amores? Vamos lá, estamos encerrando já a nossa aula. Crimes hediondos, são os crimes hediondos, a prática da tortura, tráfico e ilícito de entorpecentes, tá? Eles chamam isso aqui de crimes equiparados hediondos, tá? São equiparados a crimes hediondos. O CESP utiliza muito o termo equiparados, mas na verdade são crimes hediondos, tá? Crime de tortura, crime de tráfico, tá? O crime de tortura, tráfico de entorpecentes e faltou terrorismo. Né? Tortura, tráfico e terrorismo. Será que está errado a minha escrita? Tráfico, ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo são insuscetíveis, tá, gente? Faltou um pedacinho aqui. Acabei comendo. Acho que deve ser a fome. Acabei comendo esse pedacinho. Então, só para corrigir. Os crimes hediondos, a prática de tortura ou tráfico ilícito de entorpecentes de drogas e drogas afins e o terrorismo, por favor, anota aí no seu material, e o terrorismo são insuscetíveis. Aí eu vou falando isso aqui, porque eu cortei, que eu coloquei no outro slide. Bacana? Então são os 3 T. Veja como a cabeça já está gravada, né? Eu já decorei. Existem aqui no parágrafo 2º os 3 T. Tortura, tráfico e terrorismo. Eles são equiparados a crime hediondos, tá bom? Na verdade, são hediondos. Cuidado com o CESP, porque eu gosto de brincar com esses 3 e falar. Dentre as alternativas, aponte o único que é equiparado a hediondo. Aí vai meter um dos 3 T na alternativa. Beleza? Vou continuar aqui, então. Bacana? Beleza. Não é hediondo, tá? Tráfico, tá? Do 32 para o 2º, que é aquele induzir, instigar alguém ao uso do indivíduo de drogas. Digamos, uma passeata a favor do uso de drogas. Não é hediondo, tá? Que está lá no 33 da Lei de Drogas, para o 2º. Tráfico eventual, oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro. A pessoa do seu relacionamento é aquele maconheiro que passa o cigarrinho para a namorada, para os amigos fumarem maconha juntos. Esse é crime de tráfico eventual, não é crime de usuário, não é o 28, tá? Não é considerado crime, não é o 28 que é o que tem posse, que usa a droga, não é esse. Esse aqui não. Esse aqui ele passa para a galera e fumar junto com ele. Esse é o tráfico eventual. É crime de tráfico, mas não é hediondo. Beleza? A pena dele é mais branda. Tráfico privilegiado, que está no artigo 33, parágrafo 3º, tá? Só aquelas hipóteses que eu posso reduzir a pena de 1 a 2/3, vedada a conversão em penas privadas de liberdade e direito. Esse aqui não existe mais. Esse trechinho pode pegar sua caneta e riscar essa parte, ó. Vedada a conversão em penas de direito. O Supremo já derrubou
inclusive, a resolução do Senado Federal a respeito disso, pode riscar esse pedacinho. Desde que o agente seja primário e bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Essa é o tráfico privilegiado porque ganha prêmio. E também não é hediondo. E a associação para o tráfico, associarem-se 2 ou mais pessoas a fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes dessa lei. Eu tenho a associação também, não é hedionda. Tortura, professor. Todos os crimes da lei de tortura são hediondas? Não, tá? A tortura imprópria, que é aquela situação quando o servidor público, ele se omite, ele é superior, ele vê os agentes policiais da sua guarnição realizando tortura e ele fica na dele, faz um crime omissivo, né? Nesse caso, omissivo até, na situação, omissivo, nessa caso aqui, omissivo próprio, né? Aquele que se omite em face das condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las e incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. A pena é baixa, mas essa aqui faz o sujeito perder o cargo, viu, gente? O cara perde o cargo automaticamente, mesmo com essa peninha baixa, beleza? Com esse ato omissivo, mas não é hediondo. Beleza? É uma situação de tortura própria. Beleza? O que mais eu tenho para vocês? Vamos lá, vamos avançar. Os crimes, a prática de tortura... Tarará. Aí agora ficou completo para o segundo, viu, gente? Agora ficou aqui completo, olha lá. Os crimes hediondos, a prática de tortura ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E o terrorismo são suscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. A fiança nós já falamos lá atrás que é inafiançável. Anistia, meus amigos, é um benefício concedido pelo Congresso Nacional, tá? É um perdão de um determinado fato criminoso que deixa, digamos que não é que deixa existir, não é abolido, mas é perdoado quem cometeu aquele crime, tá? Nesse daqui é um perdão geral, todo mundo recebe. Quem concede é o Congresso Nacional por intermédio de uma lei ordinária, tá? Uma lei ordinária federal, tá? E apaga todos os efeitos civis e penais do sujeito. Beleza? Efeitos civis e penais. É diferente lá do abolite crimes e da anistia e graça, que eu vou falar para vocês que não apaga, tá? Todos os efeitos penais e civis. Normalmente incide em crimes políticos. Bacana? Já a graça, a anistia não cabe para crimes hediondos, já falei para você, tá? A graça, que é individual, ou indulto, que é coletivo, esse aqui é concedido pelo presidente da República. Inclusive, o presidente da República ele pode até delegar para o Procurador-Geral da República, para o Advogado-Geral da União e para os ministros de Estado, tá? Para que eles possam realizar o quê? A concessão desse benefício da graça ou do indulto, tá? Nesse caso, apaga os efeitos executivos da condenação, só apaga os efeitos penais, ou seja, os efeitos civis continuam. Bacana? Ele deixa de ser reincidente, por exemplo, não é mais reincidente, mas a reparação de danos, por exemplo, a perda do cargo, continua. A graça individual, eu tenho que pedir. Já o indulto não é necessário a solicitação, mas a graça eu posso pedir para o presidente a graça e ele conferir para mim, por decreto, esse benefício de ser perdoado, indultado individualmente. Tá? Porque a graça também é chamada de indulto individual. Beleza? Maravilha. Eu tenho o seguinte com o artigo 3º, tá? Vai falar da lei de crimes hediondos, fala que a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou a incolumidade pública. Existe no Brasil os presídios, aliás, os estabelecimentos penais de segurança máxima, bacana. Eu tenho que o artigo 8º da lei trouxe que são de 3 a 6 anos a pena de reclusão para a associação criminosa, né? Quando se tratar de crimes hediondos, tá? Prática de tortura, tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Então, se o cara associa para praticar esses crimes, tortura, tráfico, drogas afins e terrorismo, a pena da associação criminosa não se aplica lá do Código Penal. Aplica essa daqui, pena de 3 a 6 anos de reclusão. Beleza? Maravilha. E aí eu tenho uma última informação que o artigo 9º, ele tratava de um aumento de pena especial para 224, mas 224 não existe mais. Então, esse artigo 9º não é mais aplicado, não se aplica mais o artigo 9º. Beleza? Tranquilo? Obrigado aí pela atenção. Se gostou da aula, dá uma curtida aí, compartilhe com os colegas. Meus alunos da mentoria agora têm a tarefa de fazer o seu simulado, porque todo dia, toda meta, o aluno tem um simulado que ele tem que resolver as questões, tirar uma foto e obrigatoriamente mandar para o mentor aqui para que eu possa dar uma olhada no rendimento dos alunos. Beleza? Obrigado, até a próxima, se Deus quiser, e ele sempre quer. Tchau, tchau.